Boa tarde a todos. Que Jesus possa nos envolver nesta tarde, durante as nossas reflexões, para que a gente possa então conduzir a nossa conversa sobre esse tema tão importante, sobre esses dois instrumentos tão importantes para a nossa vida, para a nossa evolução, que é o nosso corpo, que é a nossa alma. Então havia um homem muito rico, um milionário, cujas terras pareciam não ter fim. Certa noite ele olhava da janela do seu quarto a extensão das suas propriedades e alegrava-se profundamente, pois da janela do seu quarto ele enxergava então os campos, os trigais maduros, enxergava toda a extensão, todo o seu território que ele possuía das suas propriedades. Então ele pensava muito feliz: tenho tanta coisa que já nem cabe nos meus depósitos, nos meus galpões. Amanhã eu vou destruir esses galpões, esses celeiros que eu tenho, e vou construir outros maiores para colocar as sementes das minhas colheitas. E dizia então para si mesmo: alegra-te, minha alma, pois tens riquezas para muitos anos. Descansa, come, bebe, diverte-te. Só que esse homem não sabia que naquela mesma noite ele morreria, ele desencarnaria, seu espírito partiria para o mundo espiritual. E as suas riquezas aqui na terra, seus celeiros, suas propriedades, os grãos, ele não levaria consigo, ficariam aqui na terra, ficariam para trás. Então a história desse homem rico é uma adaptação de uma parábola de Jesus, que Jesus contava aos seus apóstolos e aos seus seguidores. O que o mestre queria nos dizer com isso? Qual é a mensagem que Jesus queria nos passar com essa parábola? Que não devemos nos fixar nas coisas materiais, pois elas são passageiras. São passageiras. Então Jesus ensinava que os verdadeiros valores são os valores do espírito, os valores da alma, que esses continuam conosco mesmo após a nossa morte do corpo físico, mesmo após o nosso desencarne. Quando a morte chega, então a alma parte sozinha para o mundo espiritual. Mas o que na nossa vida não é passageiro? O que aqui na terra não é passageiro? Nossa família é passageira, nossos bens terrenos são passageiros, nossa casa, nosso carro, nossas roupas, nosso trabalho, tudo isso é transitório. Até o nosso corpo físico é transitório, é passageiro. Nós só vamos ocupar esse corpo enquanto estivermos aqui na terra, depois nós não precisamos mais dele. Então, o que nós vamos levar quando nós desencarnarmos? O que nós levamos? Nós temos consciência, então, né? Que a matéria ou o corpo ele vai ficar aqui e o espírito vai seguir sozinho para o mundo espiritual. Se nós sabemos disso, por que então que nós temos que cuidar do nosso corpo? Não seria mais sensato, em vez de nós cuidar do nosso corpo, de nós cuidar só das coisas do espírito? Nós sabemos que se nós não tivermos um corpo físico, nós não podemos ter uma vida de relação aqui na terra. Nós não podemos trabalhar, nós não podemos ter uma família. Então nós precisamos, o espírito precisa do corpo para poder viver aqui na terra, para poder ter essa vida de relação, né? Então, por isso, nós precisamos do nosso corpo físico. Então, Dani, por que nós precisamos cuidar do nosso corpo? Porque o nosso corpo é um patrimônio divino, que nos foi emprestado por Deus para nós vivermos uma experiência aqui na Terra. E um dia nós vamos ter que prestar conta desse nosso corpo. O que nós fizemos com ele ou o que nós deixamos de fazer com ele. Por isso a nossa importância do nosso corpo.
Porque o nosso corpo físico é a casa do nosso espírito. O que acontece conosco se nós não cuidarmos da nossa casa, do nosso lar? Se nós não cuidarmos das paredes, do teto, das calçadas da nossa casa? Elas começam a ruir, começam a cair, começa a não ter condições da gente habitar aquela casa, ela vira uma ruína e muitas vezes nós precisamos deixar aquela casa. E assim acontece com o nosso corpo. Se nós não cuidarmos do nosso corpo físico, ele vai começar, né, a padecer e o espírito não vai mais poder viver nesse corpo então. Mas o que significa então cuidar do corpo? Nós recorremos então ao Livro dos Espíritos, na questão 719, que Allan Kardec então questiona os espíritos, o codificador. Questiona então os espíritos, perguntando: é repreensível ao homem procurar o bem-estar? Não é certo, não é lícito nós procurarmos estarmos bem? Nós temos uma boa casa, bons alimentos, usufruir desse conforto, desse bem-estar, de termos um corpo saudável. E os espíritos nos respondem claramente: o bem-estar é um desejo natural. Deus não proíbe senão o abuso, porque o abuso é contrário à conservação. Ele não incrimina a procura do bem-estar, se esse bem-estar não é adquirido à custa de ninguém, e se não deve enfraquecer nem as vossas forças morais, nem as vossas forças físicas. O que os espíritos queriam nos dizer com isso? Que Deus não é contrário a nós termos conforto, termos uma boa casa, um lugar aprazível para a gente viver. Deus não é contra que nós tenhamos os recursos naturais para nós sobrevivermos. O que os espíritos nos alertam é o uso que nós fizemos disso. Porque muitas vezes nós não queremos só o necessário, só aquilo que realmente nós precisamos. Nós sempre queremos mais. E aí é que entra essa questão que ele fala. O que nós fizemos para conseguir as coisas? Se eu consigo licitamente, sem prejudicar ninguém, tudo bem. Agora, no momento em que eu passo a lesar os outros para conseguir as coisas, aí eu começo a me comprometer. Mesmo aquelas pessoas que têm recursos e que conseguiram, através do suor do seu trabalho, também têm uma responsabilidade muito grande. Porque nós vivemos aqui na Terra também em sociedade para nós compartilharmos. Muitas vezes nos perguntam, mas e essas pessoas ricas que têm muito dinheiro, o que significa isso? Significa que para eles também é uma provação o dinheiro, para ver o uso que eles estão fazendo disso. Se hoje nós temos riqueza, seja intelectual, seja material, é para nós aprendermos a dividir com os outros. Não dar para os outros em forma de esmola. Isso é muito fácil. Mas criarmos situações para que aquelas pessoas que necessitem também possam usufruir disso. Então, nós temos que pensar. O que significa cuidar do corpo? Ir numa academia, fazer dieta, termos o corpo malhado, musculoso, termos os cabelos. Daí cada um imagina, uns gostam de cabelo liso, comprido, outros curto, ondulado, cada um tem a sua preferência. Será que é isso que é cuidar do nosso corpo? Também. Mas cuidar do nosso corpo significa nutrir-lhe, ou seja, ter uma alimentação adequada, proporcionando bem-estar, termos uma higiene adequada. O que tem que ver a higiene com o nosso corpo e com o nosso espírito? Se nós ficarmos sem nos banhar, se nós ficarmos sem escovar os dentes, se nós ficarmos sem cuidar dos nossos cabelos, das nossas unhas, o que vai acontecer conosco? Uma pessoa que fica sem tomar banho, além do cheiro mau, o que pode acontecer?
essa pessoa pode pegar uma micose, pode pegar uma doença de pele. E isso pode provocar, né, o desgaste do corpo físico. Exercícios físicos é necessário para o nosso corpo, mas eu não tenho condições de ir numa academia. Mas quem não tem condições hoje de fazer uma caminhada? A não ser aquelas pessoas que têm alguma dificuldade, né? Mas todos nós podemos nos exercitar fazendo uma caminhada e não custa nada, a não ser esforço e boa vontade. E ajuda na conservação do nosso corpo, na nossa saúde, né? Uma alimentação adequada. O que é uma alimentação adequada? Uma alimentação adequada é aquela em que nosso organismo pode receber todos os nutrientes necessários. Mas eu não consigo ter essa alimentação. Eu não tenho condições financeiras para comer determinado tipo de alimento. Mas a alimentação adequada que a gente fala é tudo aquilo sem exageros. Porque mesmo as pessoas que têm uma mesa abastada de alimentos podem estar cometendo equívocos, podem estar comendo exageradamente. Então, tudo na nossa vida precisa de equilíbrio, né? Por quê? Porque senão o nosso corpo vai se destruindo. E esse corpo está sob nossa responsabilidade. No livro Nosso Lar, de André Luiz, que há pouco tempo atrás teve um filme também, que eu acredito que vocês já ouviram falar, né? Conta a história, então, desse espírito chamado André Luiz, que quando o seu desencarne, quando ele desencarnou, ele foi tratado por suicida. Ele ficou 8 anos no umbral, sendo chamado pelos seus algozes de suicida. E ele ficava muito triste, muito aborrecido, porque ele pensava assim, mas eu não me suicidei, eu não tirei a minha vida. Eu lembro, eu passei por um longo tempo de enfermidade, eu fiquei um longo tempo no hospital, eu lembro que eu fiz uma cirurgia, eu não me suicidei. O que aconteceu com o André Luiz? Como ele não tinha cuidado com a sua saúde, com o seu corpo físico, que ele bebia, ele se alimentava mal, ele tinha maus pensamentos. Isso acarretou, desencadeou nele uma doença que levou ele à morte. Então, o seu desencarne se deu devido a isso, aos exageros que ele tinha na vida. Então, ele foi tratado como suicida. Então, pensem assim, a importância dos cuidados que nós podemos ter com o nosso corpo. Ele não era um suicida direto, ele não se tirou a vida com um tiro, tomou algum veneno, alguma coisa, se atirou na frente de um carro dessa forma. Mas ele foi se suicidando lentamente pelos vícios, pelos exageros. No livro Dias Gloriosos, psicografia de Edivaldo Franco, o espírito Joana de Ângeles nos diz que os comportamentos estressantes, o hábito de guardar sentimento agressivo, como raiva, ressentimentos, as paixões perturbadoras, o desamor, transformam-se em veneno para o nosso organismo, que se irradiam pelo nosso organismo, se alastram pelo sistema nervoso central, fixando-se no nosso organismo. Então vejam só, toda vez que eu tenho um pensamento de raiva, de mágoa, de intolerância, de brabeza, isso se espalha pelo nosso organismo. Por que a gente se sente mal quando a gente está braba? Alguém se sente bem quando está braba, quando tem desejo de vingança? Não, né? A gente se sente mal, se sente desarmonizada. Por quê? Porque esses sentimentos, eles se alastram pelo nosso organismo, causando, então, esses males. Mas, por outro lado, ela nos diz também que pensamentos de amor, de fé, de caridade, de amor ao próximo, também espalham em nosso corpo boas energias, boas vibrações, boas sensações. Quando nós estamos com os nossos sentimentos voltados para o amor, pelo desejo de fazer o bem, a gente não sente um bem-estar, uma paz. Então, o contrário também é verdadeiro. E nós
podemos escolher o que nós queremos para nós. O que nós queremos para o nosso corpo físico? Deepak Chopra, que é um médico formado na Índia, mas tem especialização em endocrinologia nos Estados Unidos, ele nos diz uma coisa muito importante. Reforça tudo isso que os Espíritos nos dizem sobre o ser humano saudável. Somos as únicas criaturas na face da Terra capazes de mudar nossa biologia pelos que pensamos e sentimos. E ele nos diz ainda que as nossas células estão sempre bisbilhotando os nossos pensamentos. E de acordo com o que nós estamos pensando, as nossas células vão estar sentindo. Então, quando nós estamos com pensamentos desarmonizados, reflete no nosso corpo físico. Quando nós estamos com bons pensamentos, também reflete no nosso corpo físico. E ele nos diz ainda que um surto de depressão pode arrasar o nosso sistema imunológico. Então, a melancolia, a tristeza, pode baixar a nossa imunidade. E nós ficamos mais suscetíveis às doenças do corpo, como as doenças da alma, como as influenciações, as obsessões. Então, vejam só como é importante a gente estar bem. E ele diz também o contrário, que se apaixonar pode fortificar o nosso sistema imunológico. Por quê? Porque a pessoa que ama, a pessoa que gosta de alguém, ela se torna mais feliz, mais pacífica, proporcionando, então, dessa forma, um bem-estar. E outra coisa bem interessante que ele nos coloca. Às vezes, nós vivenciamos uma experiência difícil. Uma experiência que nos causa tristeza, dor, desânimo, mágoa. Eu ficar pensando nisso, ficar pensando nessa cena, nessa experiência que eu tive, o nosso organismo sente as mesmas influências como se ele estivesse recebendo toda a carga. Porque o nosso cérebro não distingue uma situação real de uma situação imaginada. Quantas vezes a gente discute com alguém ou acontece alguma coisa com a gente que a gente se desarmoniza, fica muito triste. E passou aquele episódio, passou. A gente vai para casa. No outro dia, dali uma semana, dali um mês, eu lembro que aquilo aconteceu e sinto aquele mesmo sentimento que eu senti na hora. Seja de medo, seja de raiva. Né? Então, é o nosso organismo sentindo os nossos pensamentos. Contudo, né, o nosso perfil ele é alterado quando a gente encontra, então, no trabalho no bem, no amor ao próximo, em auxiliar alguém. O nosso organismo encontra, então, as condições positivas para que a gente consiga reverter esses quadros de maus pensamentos, de maus sentimentos que nós temos. Se nós ficarmos parados, alimentando as nossas dores, os nossos desafetos, em que isso vai nos auxiliar? Então, nós precisamos ter uma atitude ativa. Nós precisamos ir em busca de auxílio. Se nós precisarmos de um médico, de um terapeuta, ótimo. Mas o trabalho no bem, que é o amor em ação, que Jesus tanto falava. A caridade, né? Então, a gente percebe que nenhum excesso é saudável. Tem pessoas que passam a vida inteira cultuando o corpo, desenvolvendo os músculos, mas não fortalecem a alma, não fortalecem o espírito. E quando vêm as dificuldades, que todos nós possuímos dificuldades, né? Todos nós que vivemos aqui na Terra possuímos as dificuldades. Quando vêm essas dificuldades, nós não temos força para superar. Não que o fato de eu vir numa casa espírita, de participar de um grupo de estudo, se eu estar vinculada a qualquer outra instituição religiosa, que eu não vá ter problema. Não é isso que a gente está dizendo. Nós estamos dizendo que a pessoa que tem uma religiosidade, que trata das questões da alma,
se fortalecem para os momentos de dificuldade. Nós temos mais recursos para entender e para compreender aquilo que nós estamos vivenciando. Então, nós precisamos ter uma vida equilibrada, material e espiritualmente, para termos uma vida, então, serena e saudável. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11, que fala sobre cuidar do corpo e do espírito, um espírito protetor chamado Jorge nos diz assim, devido às relações de dependência que existem entre o corpo e a alma, é importante cuidar de ambos. Por quê? Por que existe essa relação de dependência? Porque o espírito precisa do corpo para desenvolver essa vida aqui na Terra, que nós, enquanto seres encarnados, nós precisamos vivenciar essas experiências aqui na Terra, porque é necessário para a nossa evolução. Por que nós vivemos aqui na Terra? Por que nós não vivemos só como espírito no mundo espiritual? Porque nós precisamos dessas relações aqui na Terra, nós precisamos viver numa família, nós precisamos aprender a amar, a compreender, a perdoar, a dividir. E o nosso grande problema são que nós nos apoderamos das coisas, Nós nos apoderamos das coisas. É o meu filho, o meu marido, a minha casa, o meu corpo. Não que isso não seja importante. É importante sim. Mas nós não podemos nos apegar a isso, porque isso é tudo transitório. E vai mais além o Espírito, esse Jorge, nos diz assim, amai, pois, vossa alma, mas cuidar também do corpo, instrumento da alma. Então, se nós precisamos cuidar do corpo e da alma, o que nós temos que fazer? Para mim não pecar em cuidar só do corpo e em cuidar só da alma. Os Espíritos também nos dizem assim, que cuidar só do espírito também não é o mais importante. Por quê? Porque aquelas pessoas que vivem isoladas, só em meditação, só em contemplação, não têm uma vida de relação, não conseguem se desenvolver em sociedade, que isso é muito importante, que também é a lei do progresso e a lei do trabalho, vivermos em sociedade. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que ter um equilíbrio, cuidar tanto do corpo como da alma. E as escolhas que nós fizemos são de responsabilidade nossa. Então, enquanto nós permanecemos no corpo material, é natural que nós nos preocupemos com a própria manutenção. Então, nós cuidarmos do nosso corpo físico, da nossa casa, de nós termos um trabalho que nos proponha recursos para nos alimentar, para termos acesso à saúde, é importante. E lá na questão 718 do Livro dos Espíritos, o Kardec, então, questiona os espíritos. A lei de conservação obriga a prover as necessidades do corpo, e os benfeitores espirituais dizem que sim. Porque se nós não temos força no nosso corpo, como que nós vamos ter saúde para viver? Se nós não batalharmos, não buscarmos o nosso alimento, como que nós vamos manter o nosso corpo físico? E nenhuma pessoa com fome, desnutrida, tem condições de cuidar do espírito. Por isso a importância, então, que nós temos desse equilíbrio. Então é muito importante nós fazermos uma análise diária das nossas atitudes. Quem quer trocar os hábitos equivocados por hábitos mais saudáveis, tem que prestar atenção. O que eu como? O que eu faço para cuidar do meu corpo físico? Eu faço algum tipo de exercício? O que eu penso? Que alimentos eu sirvo para o meu espírito? Qual é o alimento do nosso espírito? Assim como o alimento do nosso corpo é essa comida, a nossa alimentação, o espírito também tem um alimento.
que são os bons pensamentos, a prece, o trabalho no bem. Então, todos nós devemos pensar, fazer uma análise do que eu estou pensando, do que eu estou fazendo, que responsabilidades que eu tenho na vida, o que eu estou fazendo aqui na Terra. Sergito Cavalcanti, que é um autor do livro Sândalo, diz que o homem integral, harmonizado com as forças divinas, deve ser alma e mente, sentimento e corpo. Nós temos que vamos fazer uma comparação. Vamos imaginar um pássaro. Um pássaro, para voar, para alçar voos, ele precisa de 2 asas. O que acontece com um passarinho se ele tem uma asa machucada ou se cortam a ponta das peninhas de um lado da asa do passarinho? Ele não voa. Por que ele não voa? Porque ele precisa do equilíbrio das 2 asas. Assim somos nós. Igual um pássaro, nós precisamos do corpo e do espírito. E se nós não estivermos em equilíbrio com o nosso corpo e o nosso espírito, nós não vamos alçar voos rumo à nossa evolução, rumo ao nosso crescimento, que é essa nossa meta final. Todos nós queremos e estamos aqui em busca de nos tornarmos seres melhores, mais harmonizados, mais felizes. Não é isso que todos nós queremos? Para isso a gente precisa se conhecer. Para isso nós precisamos estar bem com o nosso corpo físico e com o nosso espírito. Então, que Jesus possa amparar a todos nós, nos auxiliando nessa compreensão, nos auxiliando na importância que é o cuidado com o nosso corpo e com o nosso espírito. Uma boa tarde a todos. Então, dando continuidade às nossas atividades, após a exposição doutrinária, agora nós passamos, então, para o momento do passe espiritual. Nós sabemos que desde que nós chegamos aqui na casa, todos nós já estamos recebendo os fluidos necessários para o nosso equilíbrio do nosso corpo, da nossa mente. Mas a partir de agora, nesse instante, que nós possamos continuar com o nosso pensamento elevado, que possamos imaginar a figura de Jesus, esse nosso irmão, esse nosso mestre, esse nosso amigo, que há milênios nos acompanha, que veio aqui na Terra viver uma experiência para nos ensinar os verdadeiros valores de amor, de gratidão, de paz, de alto amor. Imagina esse nosso irmão maior segurando as nossas mãos. E nesse instante nós dizemos a ele: amigo Jesus, obrigado por ter vindo viver aqui na Terra, vivendo e nos mostrando a possibilidade de sermos cada vez melhor, de nos ensinar a amar, a perdoar, de vivermos uma vida de relação. Obrigado, Jesus, pela nossa família, pelo nosso lar, pois também eles nos auxiliam no nosso crescimento. Obrigado também pelo nosso corpo físico, essa casa que abriga o nosso espírito, que é a nossa essência. Fortalece-nos, amigo Jesus, para que possamos cada vez mais compreender a importância da nossa reencarnação aqui na Terra, da nossa vida aqui na Terra, e que possamos valorizar tudo aquilo que aqui temos. Amado Jesus, amigos espirituais, amado Deus, com essa prece, então, nós encerramos
mais esse momento de exposição doutrinária. Que assim seja.